Vamos voltar no tempo para Goiânia, em setembro de 1987. Um mês que, infelizmente, marcaria a cidade para sempre com um dos piores acidentes radiológicos da história. Parece ficção, né? Mas como é que um punhado de pó brilhante, só 19 gramas, conseguiu aterrorizar uma cidade inteira? A gente vai ver agora como um simples ato de catar sucata virou uma crise nacional. Uma história que mistura inocência, negligência e um fascínio que se provou fatal. A nossa história começa no dia 13 de setembro de 1987. E olha que irônico, fazia só um ano que o mundo todo tinha assistido horrorizado ao desastre de Chernobyl. Ninguém imaginava que uma tragédia nuclear de um tipo bem diferente estava prestes a acontecer aqui no Brasil. Tudo começou de um jeito bem prosaico, sabe? Dois catadores, o Wagner e o Roberto, procurando sucata para vender. Eles entraram nesse instituto de radioterapia que estava abandonado e deram de cara com o que parecia uma bolada, uma máquina de radioterapia pesadíssima. Sem fazer a menor ideia do perigo, eles levaram a máquina, desmontaram e venderam a parte principal para um dono de ferro velho, um homem chamado Devair Ferreira. E foi aí que o pesadelo começou. E o que tinha dentro daquela peça? Só isso. 19 gramas de césio-137. Pensa num pó branco, tipo sal de cozinha, mas que no escuro brilhava com uma luz azul, linda, encantadora e absolutamente mortal. E é aqui que a história fica ainda mais bizarra. Porque o perigo, ele não foi visto como perigo. Foi visto como algo mágico. O dono do ferro velho, o Devair, quando viu aquele brilho azul na garagem dele à noite, ele ficou fascinado. Ele achou que tinha encontrado uma pedra preciosa ou, quem sabe, algo de outro mundo. E o que ele fez? Levou para dentro de casa, claro, para mostrar para a família. Chamou os vizinhos, os amigos, virou uma atração. Um amigo dele pegou uma chave de fenda e começou a tirar pedacinhos do tamanho de um grão de arroz para distribuir. O Devair deu fragmentos de presente. As pessoas, sem ter a menor noção, passavam pó na pele, queriam brilhar, que nem uma fantasia de carnaval. O irmão dele, o Ivo, levou um pouco para casa, para a filha dele, de 6 anos, brincar. E aí a gente chega na pequena Led, de 6 aninhos. Ela ficou tão encantada que se espalhou no chão para brincar com o pó brilhante. E depois foi jantar, com as mãos ainda sujas daquela poeira radioativa. Bom, não demorou muito para esse encanto todo virar um pesadelo. Em questão de dias, aquele brilho azul começou a cobrar um preço terrível de todo mundo que tinha tocado no pó. Os primeiros a sentirem foram os próprios catadores. Vômito, diarreia, eles acharam que era alguma coisa que comeram, sabe, uma intoxicação alimentar. Só que logo depois, dezenas de pessoas do círculo do Devair começaram a ter os mesmos sintomas. E aí veio o sinal mais assustador de todos. Febre muito alta e o cabelo simplesmente não parava de cair. No meio daquele caos, daquela confusão toda, uma pessoa começou a juntar as peças. Foi a esposa do Devair, a Maria Gabriela Ferreira. Foi ela quem teve o estalo de que o tal famoso pó brilhante era o culpado por todo mundo estar doente. E essa percepção da Maria Gabriela foi o que deu início a uma reação em cadeia que ia expor essa tragédia para o Brasil inteiro. Imagina o desespero dela. A Maria Gabriela pegou o que restava da fonte radioativa, colocou num saco plástico e entrou num ônibus. Um ônibus público, para levar até a vigilância sanitária. Chegando lá, ela implorou, pediu para analisarem aquilo. Mas o pior, a cápsula letal ficou lá por dias, esquecida numa cadeira no escritório, irradiando todo mundo que trabalhava ali. Aí, finalmente chamaram um físico, o Walter Mendes Ferreira. E foi então que a dimensão do problema ficou assustadoramente clara. O detector de radiação dele, o Geiger, apitou no máximo, ficou completamente saturado quando ele ainda estava a 80 metros de distância do prédio. E foi por muito pouco que a tragédia não ficou ainda maior. O físico chegou bem na hora de impedir um bombeiro de jogar a fonte radioativa no rio. Imagina o desastre. Ele gritou para o bombeiro, pelo amor de Deus, não faz isso. Essa descoberta, claro, deu início a uma operação de emergência gigantesca. E os números dão uma noção do tamanho do estrago. Dá só uma olhada. Mais de 110 mil pessoas tiveram que ser examinadas. 249 delas estavam de fato contaminadas. E no final de tudo, a limpeza gerou 6 mil toneladas de lixo radioativo. A descontaminação foi um processo traumático. Milhares de pessoas foram levadas para o Estádio Olímpico para triagem. Quem estava contaminado tinha que passar por banhos públicos humilhantes com água e vinagre. O ferro velho e dezenas de casas ao redor, tudo demolido.
Carros, móveis, roupas, até os animais de estimação das famílias, tudo virou lixo nuclear. Mas a crise não acabou quando a limpeza terminou. De jeito nenhum. Para as vítimas e para a cidade de Goiânia, o que veio depois foi tão doloroso quanto. As vítimas viveram uma tragédia em dose dupla. De um lado, os efeitos terríveis da radiação. As primeiras mortes oficiais foram da pequena Lady e da Maria Gabriela, a mulher que soou o alarme. Os caixões delas, revestidos de chumbo, tiveram que ser enterrados sob protestos. Do outro lado, o medo e o preconceito. O pânico se espalhou pelo Brasil. Manifestantes jogavam pedras, tijolos para impedir os enterros, com medo da contaminação. E os sobreviventes, além dos problemas de saúde, tiveram que lidar com o estigma social por décadas. Chegaram a boicotar produtos que vinham do estado de Goiás inteiro. Oficialmente, o número de mortes imediatas foi 4. Só 4. Mas, na verdade, é impossível contar quantas pessoas morreram nos anos seguintes por causa de cânceres desenvolvidos pela radiação. E numa daquelas reviravoltas bem estranhas do destino, sabe? Os 3 homens que começaram tudo isso, os catadores, Wagner e Roberto, e o dono do Ferrovelha, o Devair, eles sobreviveram à exposição. As consequências foram se arrastando por anos. A busca por justiça foi bem difícil. Em 26 de outubro de 87, a Lady e a Maria Gabriela foram enterradas em meio a protestos violentos. Levou 9 anos, só em 1996, para 5 funcionários da antiga clínica serem condenados. E a pena? Pouco mais de 3 anos, que depois foi convertida em serviço comunitário. Hoje, o legado físico da tragédia são aquelas 6.000 toneladas de lixo, enterradas num depósito de concreto a 20 quilômetros da cidade, monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um lembrete constante. Bom, com o tempo veio algum reconhecimento da responsabilidade do Estado. O governo acabou concedendo pensões vitalícias para cerca de 250 vítimas e mais tarde para 2.000 socorristas que trabalharam no local. A história de Goiânia deixa uma pergunta no ar, né? Qual é o verdadeiro custo dos perigos que a gente simplesmente esquece por aí? Fica o lembrete, um lembrete bem assustador, de que as maiores ameaças às vezes estão escondidas bem na nossa frente, nos escombros da nossa própria negligência.